Hoje eu vou comentar a pesquisa Quest, onde o mercado financeiro como um todo, o mercado financeiro nessa amostra, uma amostra superior a 100 fundos de investimento, analistas, no mercado financeiro, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde no seu resultado foi feita uma avaliação negativa do governo Lula de 90%, capturando já a questão, o efeito do pacote fiscal divulgado, totalmente inócuo para resolver os problemas brasileiros, e isso o mercado entendeu bem, por isso 90% discorda hoje dos rumos do governo Lula. Só para lembrar que em março essa avaliação negativa era de apenas 64%, aliás, 64% era alta, agora de 64% para 90% em poucos meses, em alguns meses, realmente extremamente preocupante. Também é importante que até uma contradição, a meu ver, 41% do mercado considerou o trabalho de Haddad positivo. Para mim tem aqui uma dissonância cognitiva, pois Haddad nada mais faz do que o Lula manda. Apenas trabalha uma imagem de que parece que ele defende a racionalidade econômica, vai até o presidente tolhe, digamos, as necessidades que Haddad leva. Não é assim que funciona. Isso é mais, para mim, desculpa, é um jogo de cena. E também para o mercado, 61% entende com isso que o Haddad encontra-se enfraquecido, o que é ruim para a economia. O governo Bolsonaro ensinou que com um ministro forte, e com conceito e aceitação com Paulo Guedes, o governo está mais bem representado, que a gente não tem hoje. Também me chama a atenção que o ministro Haddad também, hoje ainda, ele comentou que não se resolve um problema de 10 anos em um ano. Primeiro, ponto negativo na afirmação, é de que ele reconhece que o pacote é insuficiente. Ou seja, ele não fez o pacote adequado, que o pacote para resolver é o pacote de ajustes estruturais, do gasto estrutural, que não, de forma alguma não houve sequer interesse em ser tratado nesse pacote. E erra também no tempo, porque não é problemas dos últimos 10 anos, não. Os nossos problemas têm mais de 20 anos, vem quase desde o Plano Real, quando o país resolveu que ia ser um país gastador, um Estado gastador, e explodiu a carga tributária, e sem que com essa explosão da carga tributária ainda conseguisse ter equilíbrio orçamentário e fiscal. Então, me parece que está um pouquinho fora do correta análise dele. Também 100% dos entrevistados entendem que o arcabouço fiscal desse governo ele tem pouca ou nenhuma credibilidade, o que é muito ruim, de novo, para a economia. Isso implica, então também nas análises, implica nos preços, nos ativos existentes no Brasil, desde a taxa de juros, as ações e até o valor dos imóveis, o custo do crediário e tudo mais. E também 100% do mercado considerou, evidentemente, o pacote como insatisfatório. 100. E também chama a atenção que 96% desses analistas, então, entrevistados, eles entenderam que a política econômica ela vai na direção errada, evidente. Bom, e consequências já disso, é que já 34% do mercado acredita que a Selic chegará a 14%. Me parece óbvio, porque na medida em que a questão fiscal não se resolve, a dívida continua explodindo, a inflação está acima do teto da meta, teremos que ter taxas de inflação, taxas Selics mais elevadas para tentar conter exatamente essa questão inflacionária. Eu me junto a esses que acreditam no 14% de taxa Selic para o próximo ano, onde eu indico que teria uma probabilidade extremamente elevada de que esses 14% sejam elevados. 13% já está precificado, agora a dúvida é o quanto vai ficar entre 13% e 14% ao longo do próximo ano. Um outro ponto também que chamou a atenção, mas aí eu vou divergir um pouquinho, é que 44% acredita que o Galípolo, o próximo presidente do Banco Central, ele vai ser influenciado por questões políticas. Eu acredito que não, eu acredito que o novo presidente ele é relativamente jovem e tem uma carreira muito boa, grande pela frente. Ou seja, não vai repetir
Dilma Tombini, a flexibilizar a política monetária, a taxa de juros antes da hora, por uma questão eminentemente eleitoral, e deu no que deu na maior recessão da história brasileira das últimas décadas. Então, eu sou um pouco mais otimista nesse sentido, acho que a política monetária vai ser restritiva, sim, vai sim ter taxas de juros elevadas. E outro ponto que também é extremamente importante para os analistas e para o mercado como um todo, é que 64% dos entrevistados, eles acreditam que a imagem do Brasil no exterior piorou desde a posse de Lula. Quando o Lula assumiu, era 45% que iria piorar, tá? E que hoje é 64%, e isso impacta. Primeiro, ele reflete as condições econômicas e impacta no futuro. Ele olha o passado e enxerga o futuro. E esse é o grande problema que a gente vê para o Brasil nos próximos anos. Bem, e além dessa percepção negativa pelos agentes econômicos como um todo, aqui eu falo sempre analistas nacionais e analistas estrangeiros, é de que se nada foi feito na economia brasileira que possa minimamente dizer agora vai melhorar. Melhorar, estou falando estruturalmente, de forma consistente, de forma estável, de longo prazo. Não, nós estamos enxugando gelo ou resolvendo o problema do almoço de hoje, a janta depois a gente vê. Esse é o governo atual, tá, com esse pacote que foi feito. Então, e a questão, eu trabalho sempre com a questão da segurança jurídica ou da insegurança jurídica no Brasil, que afeta muito o investidor estrangeiro. Ele tem sérias dúvidas sobre a segurança jurídica no Brasil, que ela vem sido muito evidenciada, ela sempre existiu a insegurança jurídica, só que no momento atual, no momento recente, nos últimos anos, ela tem sido evidenciada pelo STF, as ações do STF, e uma conduta quase histriônica do STF, onde a divulgação dos atos cometidos que geram trabalho em cima da insegurança jurídica, elas têm sido muito evidentes e afetam o investidor estrangeiro. E para um exemplo desses efeitos, para quem precisa receber investimentos estrangeiros, é que diversos bancos de investimento estrangeiros, especialmente, rebaixaram as ações brasileiras. Ou seja, logo após o pacote. Porque o JP Morgan acho que foi o primeiro a se posicionar não recomendando ou reduzindo a recomendação para ações de empresas brasileiras. Na sequência veio Morgan Stanley. Esses dois geram, meus amigos, alguns trilhões de dólares, tá, de tudo que é tipo de recursos e ativos e investimentos no mundo todo. E a opinião deles é fantasticamente importante. E coincide com a leitura que os nossos analistas locais entrevistados se posicionaram. Na sequência veio o Julius Bauer também, que é um outro gestor importantíssimo, com uma carteira extremamente elevada. E, para fechar, eu quero então, na minha experiência profissional, durante muitos anos eu fui em relações com investidores de um banco, e eu me reunia periodicamente com investidores, especialmente investidores estrangeiros, no Brasil e no exterior. E conheço um pouco o racional deles. A maior parte dos analistas de investimento, o que eles fazem? Eles têm um modelo e suas métricas de valuation, ou seja, para fazer qualquer tipo de investimento, eles analisam os riscos, a qualidade dos ativos, ou seja, pegam todas as informações de qualquer empresa, de qualquer investimento, botam no seu modelo de cálculo de risco e de valuation. Ao final, ele diz, posso comprar e até quanto eu posso comprar, ou eu não vou comprar, porque o risco é ruim e o retorno pode ser menor ainda. Então, por hoje era isso. Eu gostaria então de ter esclarecido um pouco, eu gosto sempre de trazer algumas reflexões, tá? E sempre pergunto, tá? Qual dos pontos trazidos aqui, ou por mim, ou pelos analistas entrevistados, que você discorda? Desculpe mandar a pergunta também. Tá? Muito obrigado, até a próxima.